Glória a Deus. Provérbios 29, verso 1, diz assim a palavra: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Vou repetir. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Um versículo anterior, 28, e o posterior, 29:2, está falando sobre governos. E se você observar, do governo justos e governos ímpios, governos que fazem o povo perecer, e a alegria do povo quando tem um governo decente, e bem no meio esse versículo aqui. E algumas versões fala pescoço, nuca, cerviz, quem endurece sua nuca, quem endurece, quem retesa, endurece, está sendo corrigido, sendo repreendido, sendo orientado e não recebe, será quebrado de repente, sem que haja cura. Este é o sentido desse versículo, daqueles que vão recebendo uma repreensão, uma instrução, um alerta, é o que diz a palavra. E a palavra desde o princípio é para que o homem se arrependa. E o título desse sermão nessa noite é A Tragédia de Ser Rejeitado por Deus. Aquele que rejeita a repreensão, aquele que rejeita a correção do Senhor, aquele que rejeita a palavra de Deus, aquele que rejeita as Escrituras, culto após culto, domingo após domingo, mês após mês, década após década, ouvindo e não obedecendo, não se colocando diante da palavra de Deus conforme Deus espera que a pessoa esteja, como igreja, como servo de Deus. Aqueles que nós pregamos e vamos falando e as pessoas não dão ouvido. Pessoas que você conhece e que eu também conheço, e que rejeitam, e que não querem, que negam, serão quebrados de repente, sem que haja remédio, sem que haja cura. Na Bíblia judaica, está escrito assim, insiste no erro. É repreendido, mas ele insiste no erro. Isso nós vemos em todo lugar da sociedade, desde pequenas crianças, você educa, você ensina, você mostra o caminho, explica, vai lá e faz, até que aprende, ou não. Se não aprende de um jeito, aprende do outro, ou não. Porque nós conhecemos pessoas que ao correr dos anos, vêm seguindo do seu jeito, e nós pregamos o Evangelho, falamos da palavra de Deus, falamos do Santo Evangelho, e as pessoas, mesmo como nós estávamos dizendo agora há pouco, num tempo de pandemia como este, num tempo de grande sofrimento, pessoas morrendo, pessoas internadas, pessoas isoladas, né, doentes isoladas, ou doentes sofrendo, ou a família sofrendo porque perdeu o ente querido, enfim. Mesmo assim, as pessoas não estão se voltando a Deus. Nessa pandemia, é claro que há lugares que não, mas no geral, as pessoas não estão correndo para Deus como muitos de nós pensávamos, imaginávamos. Muitos pensavam, poxa, agora as igrejas vão encher, os cultos vão estar superlotados. Aí as pessoas começam a postar nas suas redes sociais, dizendo, quando acabar essa pandemia, quando acabar essa quarentena, quando passar isso, vamos fazer churrasco, vamos fazer festa, vamos fazer isso, aquilo, vamos passear, vamos viajar, amém por isso. Mas não seria pelo menos coerente dizer, vamos adorar a Deus, vamos voltar-nos para o Senhor? Aí para você ver como é que está o nível do povo nos dias de hoje. Agora, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel, eu vou ler alguns versículos, e depois eu gostaria que você ficasse lendo em casa depois toda a história do grande perigo de alguém ser rejeitado por Deus. Porque uma hora você vai rejeitando, e Deus dá cordas. Aquela história que a gente sempre fala, Deus acorda, uma hora puxa e acabou. Observe, 1 Samuel capítulo 10. A nação de Israel, ela tinha um governo de Deus, Deus governando, teocracia. Era um governo teocrático. Preste bem atenção nisso. Só que o povo, Leandro, não estava satisfeito com Deus governando. E depois você vai ler os versículos anteriores, os capítulos anteriores. Eu não posso lê-los porque ia tomar muito tempo. E eles ficaram assim, olha, as nações vizinhas têm rei, e nós não temos rei. Deus governa no lado do céu, mas as nações vizinhas, aqui é nós, aqui o povo de Israel, tem um rei.
E eles achavam aquilo fantástico. Poxa, tem um rei que vem no seu cavalo com suas vestes reais, que sai às guerras, que vai à frente deles. Mas nós não temos um rei, nós temos juízes, tem um profeta, tem um sacerdote, mas nós queremos um rei. E a lei prescrevia, a lei da Torá, que se caso acontecesse isso, seria lhe dado um rei. Mas seria feito algumas imposições. As filhas seriam levadas para servir diante do rei. Os filhos iam ser levados, os fortes, seriam levados para ser guerreiros, ia ser cobrado impostos, mas eles queriam um rei. Então Deus manda que Samuel unja um homem chamado Saul. E quando Samuel vai ungir este homem, né, a história toda, você não tem como ler aqui, evidentemente, mas Deus fala para Samuel, é a mim que eles têm rejeitado. Vou dar um rei para eles, vou preparar um rei para eles, segundo o coração deles. Vou ministrar para eles um rei, vou dar para eles um rei, segundo o coração deles, segundo o que eles estão pedindo. E olha só o versículo 1 do capítulo 10. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Aí eu vou parar aqui para depois você ler em casa, etc. Você vai ver que o Espírito Santo agiu na vida de Saul na ocasião da antiga aliança. Não é como hoje, que o Espírito Santo habita em nós. Ele agia ocasionalmente na vida de alguém, como de Saul, por exemplo, Davi, enfim, Sansão. Mas é diferente do ministério do Espírito Santo nos dias de hoje. Pois bem, e eles queriam, né? E então, assim o Senhor preparou para eles um rei. E Saul governou por 40 anos o povo. Só que mais ou menos 2 anos ele foi bem, em média. O restante estava afastado, desviado da verdade do Senhor. Observe comigo, aí mesmo em 1 Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, verso 13. Olha o que diz. Eu vou ter que ler um pouquinho antes, vou ter que ler o versículo 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filhos de Israel, os filisteus, melhor dizendo, virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, preste atenção: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre todo o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Saul estava ali numa situação onde os filisteus, que eram inimigos do Senhor, do povo de Deus, e no prazo que Samuel disse que viria para oferecer os sacrifícios, os holocaustos, ele não vinha, não surgia, não aparecia. Então ele mesmo foi lá e fez o que não era da sua competência. Não era da competência de Saul, Saul era rei. E não era dessa competência. Então ele vai e faz segundo a sua mente, o seu pensamento. De natureza que quando Samuel chega, ele diz assim: você fez uma loucura. Mas o povo estava se espalhando, eu queria o povo junto comigo. O povo estava esparramando para lá e para cá, para lá e para cá, e eu precisava que o povo ficasse. As circunstâncias me forçaram. Isso não é da sua competência. Você rejeitou a palavra de Deus. Deus também tem te rejeitado. É pesado falar isso, né, queridos? É pesado ouvir isto.
Mas o mesmo Deus que estava ali agindo, falando através de Samuel, é o Deus que nós servimos aqui hoje. É o mesmo. Não há outro Deus. Há um só Deus. Observe, no capítulo 15, eu disse que são muitos versículos e muitos detalhes, que eu não tenho tempo de correr neles todos. Mas vai comigo lá para o capítulo 15. Capítulo 15, verso 1. Olha o que diz. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre o Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Agora, olha para cá. A ordem era esta: vai até os amalequitas, porque quando Israel saiu do Egito, eles estorvaram o caminho do meu povo. Eu vou eliminar os amalequitas. Vai lá e mata todo mundo. Homens, mulheres, animais e crianças. Acaba com tudo. Então eles vão para fazer esta tarefa. No entanto, ele cumpriu parte dela. Ele prendeu o rei dos amalequitas. Ele segurou ali as ovelhas, os melhores do gado. Era para matar tudo, era para matar um, não deixar nada. A ordem era esta. Observe comigo o versículo 9, 15, 9. Eu vou pegar o 8 aqui, ó. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo, guarda isto, mas Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Deus mandou destruir tudo. Eles guardaram. Ele e o povo. Então vem Samuel, versículo 13 agora. Samuel encontrou Saul e lhe disse: que você seja bendita do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Olha bem, executei a palavra do Senhor, falando Saul para o profeta. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? A ovelha vai balir, meus queridos. Se nós fizermos errado, pela metade, a ovelha vai balir, o mugido do gado vai soar, não adianta. Nós podemos esconder do homem, mas não escondemos do Senhor nosso Deus. Aí então ele chega e fala assim: olha, na verdade é o seguinte, olha bem o que ele diz. Eu executei a palavra do Senhor. Mas aí o povo, olha o versículo 21. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e dos bois o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. No versículo 9, Saul e o povo poupou Agag e o melhor das ovelhas e do gado. Aqui Saul fala o povo, aquela história de passar para outro, igual quando foi no caso da queda do ser humano, queda do homem, Adão, Eva. Não, mas foi a mulher. A mulher não, mas foi a serpente. O povo poupou o melhor do gado. Deus mandou destruir tudo, mas Deus não sabe dar uma ordem boa. Era isso que ele estava dizendo. Deus não sabe dirigir, porque veja bem, tem ovelha boa, tem bezerro bom, tem boi bom, dá para fazer sacrifício, dá para fazer ofertas para Deus, e o povo quis separar o melhor deles para servir de sacrifício a Deus. E no verso 22 tem aquela frase muito conhecida e muito famosa, que diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Vou parar aqui. E eles ainda pouparam Agag, o rei dos amalequitas, dos filisteus. Então, Samuel repreende Saul e diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Porque muitas pessoas sacrificam até mesmo alguma coisa aqui e ali, inclusive financeiramente falando no dia de hoje, mas não obedecem. Eu conheço, Leandro, pessoas que religiosamente, essa é a palavra, trazem 10% de tudo, exatamente de tudo. Se ele ganhar 1 centavo, ele corta no meio e traz uma 10ª parte.
De medo de ficar pobre. Que me contou, isso aí não foi uma história. De medo de ficar pobre. Ele sacrifica, mas não obedece. A vida é destruída, a vida é toda levada para o caminho que vai. Dura serviço, pescoço duro, nuca enrijecida, como nós lemos em Provérbios 21. E Samuel estava lidando com um homem que era desse jeito. E um povo que rejeitou a Deus, teve um rei que rejeitou a palavra de Deus. Agora observe comigo, capítulo 15, verso 26, ainda aí do ladinho. Porém Samuel disse a Saul, eu vou ler o 24 também. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Teve medo do povo. Queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. Esse é o grande problema, irmão Paulo. As pessoas querem, não, pastor, faz isso. Faz aquele corredor com sal grosso, vai dar certo, vai encher a igreja. É mesmo. Pastor, coloca aqui um arco cheio dos galhos das oliveiras que veio lá não sei de onde. Coloca aqui um corredor no chão com terra de areia lá do Mar Morto, do Mar Vermelho. E eu já vi isso. Caixote de areia para você passar por cima e que fica bom. É isso que a Bíblia diz? É isso que a palavra nos mostra? É isso que diz o Evangelho? Não. Então, de medo do povo, ele foi e sacrificou e não executou a palavra do Senhor. Verso 25. Mas agora peço que você me perdoe meu pecado, volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei com você, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Porque você rejeitou a palavra de Deus, está rejeitado. Título do sermão, a tragédia de ser rejeitado por Deus. As portas estão abertas. O evangelho está sendo pregado, a mensagem é anunciada, arrependei-vos, não quero, arrependei-vos, não quero, arrependei-vos, não quero. Deus te rejeita. E vou te mostrar hoje o que acontece quando Deus rejeita um ser humano, quando Deus rejeita um povo. Presta atenção, 1 Samuel 16, verso 14, olha comigo aí. Depois você lê tudo que eu estou lendo aqui, tá, irmãos? Irmã querida, você que chegou agora há pouco, você é muito bem-vindo ao nosso meio, tá bom? Nós estamos lendo em Provérbio 29, verso 1 é o texto base para a nossa ministração, tá bom? Provérbio 29, verso 1 é o versículo que nós estamos usando para a nossa meditação hoje, tá bom? A minha esposa está com a neném na salinha das crianças, mas daqui a pouquinho ela vem aqui para dar um abraço em você e te receber melhor, tá bom? Onde que eu estava mesmo? Sim, 14. 16, 14 de 1 Samuel. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, no capítulo 16, você vai ver Deus ungindo ali, no caso de Samuel ungindo Davi. Ele vai na casa de Jessé para o sacrifício, chama os filhos dele, etc. e tal. E quando chega em 1 Samuel 16, 14, olha só o que está escrito. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Vou parar aqui. Depois que o Espírito do Senhor saiu, retirou-se de Saul, um espírito mau da parte do Senhor se apoderou de Saul. Pesado isso? Irmãos, o livro de Samuel está dentro daquele bloco dos livros históricos. Mas não é porque é um livro histórico que é uma história vaga. É a história dos Deus vivo que faz maravilhas e prodígios, que é amor, misericórdia, mas também é fogo que consome. Se vocês se lembrarem daquela mensagem que eu preguei, está no meu canal, o Senhor do Inferno, está no meu canal essa mensagem, eu preguei há pouco tempo aqui. Eu falo justamente de quem é que manda no inferno. As pessoas pensam que quem manda no inferno é Satanás. Quem manda no inferno é Deus. Deus é Senhor absoluto sobre tudo. Macro e micro universo. Qualquer molécula, partícula, a menor que você possa imaginar que existe, Deus tem controle sobre ela. Qualquer planeta no universo, em outras galáxias que existirem, que nós não sabemos quais tantas são. Milhares e milhares de estrelas, planetas, meteoritos. No nosso planeta. No profundo do oceano, ainda seres que não se conhecem, não se sabe ainda.
Deus os conhece um a um, até o fio do cabelo de cada um de nós está contado. Imagina uma coisa dessa. Então, da parte do Senhor, outro dia eu vou pregar com mais profundidade sobre isso daqui, a origem do mal, etc. Mas hoje não vai dar tempo. Não quer o Espírito de Deus, rejeitou a palavra, rejeitou a Deus, não quer o governo de Deus, não quer a palavra, não quer um espírito mau, começou a atormentar Saul. De maneira que, no capítulo 22, ele procura uma feiticeira, pitonisa. Ele persegue Davi, quer matar Davi, e tem uma morte terrível. Longe da verdade, longe de Deus. E não conseguia, entenda isso, quando rejeita Deus, rejeita um homem que o rejeita. Porque Deus é sobre... Ah, pastor, mas você não vive pregando aqui que Deus elegeu de antemão. Sim, não está escrito. Estou dizendo porque está escrito, né? Que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu e predestinou. Sim. Só que você tem que aprender o seguinte, queridos. Deus é soberano, como eu falei, sobre o macro e o micro universo. Mas também nós temos nossa responsabilidade pessoal. Nós somos responsáveis por nossas atitudes, queridos. Não há mais livre-arbítrio. Por que não há livre-arbítrio? Porque quem tinha era Adão, que pecou e caiu. E Efésios 2:1 diz que nós estamos mortos em ofensa e pecado. Então nossas inclinações são para o mal, pela graça e bondade que Deus nos vivifica para ouvirmos o seu evangelho. E esse evangelho tem sido pregado e as pessoas têm ouvido, e pessoas meses e meses e meses depois ouvindo, rejeitam. E eu conheço pessoas que rejeitaram de tal maneira que não conseguem mais acreditar na palavra. Não é porque ele achou uma outra, não. Porque Deus o rejeitou literalmente. Agora não adianta mais, queridos. Não adianta mais. Olha só. 1 Crônicas 15. Vai lá comigo. 1 Crônicas 15. Verso 1 e o verso 2. Ainda está dentro daquele grupo de livros históricos. 1 Crônicas está entre Gênesis e Apocalipse, facinho de achar. Diz assim a palavra, né? Davi, não, o que eu estou? Segunda Crônica, não, 1 Crônicas, até eu me perdi aqui. Acho que é 2 Crônica também. Aí, aqui, ó. 2 Crônicas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deve que marquei errado. Ah, Jesus. 2 Crônicas, perdão, irmãos. Tá vendo? Continua entre Gênesis e Apocalipse. Facinho. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Depois seria o contexto todinho aqui da história aqui, ó. Eu vou com vocês, mas se me deixarem, você está entendendo como é que é? Se buscarem, né? Se buscar de todo o vosso coração, deixarei ser achado. Mas se me O homem que muitas vezes é repreendido, Provérbios 29:1, muitas vezes é repreendido. Há uma repreensão e ele rejeita, endurece a cerviz, endurece a nuca, endurece o pescoço, será quebrado repentinamente, de repente, sem que haja cura. Observe comigo. 2 Crônicas, capítulo 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Eu vou te pedir que leia do 1 ao 34 em casa. Eu vou tentar ler aqui alguns para nós desenvolvermmos aqui a ideia. Vocês entenderam, Leandro, o que aconteceu com Saul? Rejeitou a Deus, rejeitou a palavra de Deus. Deus mandou fazer... Queridos, em Apocalipse está escrito assim no finalzinho: se alguém for além do que está escrito, ou faltar no que está escrito, será cobrado dele. Em Deuteronômio também está escrito assim: olha, cumpra isso aqui cabalmente. O apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas epístolas, ele fala: ensina a não ir além do que está escrito. O problema, queridos, é que muitos de nós queremos ir além do que está escrito. Por isso nós somos, de forma categórica, bíblicos e buscamos estudar a palavra e todas as ministrações em todo momento. Vamos estar com a nossa escola teológica aqui daqui uns dias, semana que vem, para isso mesmo, para aprender cada vez mais a vontade do Senhor, o que é que Ele espera da sua igreja, do seu povo. Para que nós não venhamos inventar, não ir além, não faltar. Aprender, peraí, mas
eu ouvi isso aqui desde pequeno, faz 35 anos que eu ouço isso. Aprendi isso. Aprendeu errado, filho. Vamos aprender certo? Ah, mas faz 50 anos que eu ouvi isso. Eu ouvi que eu sou salvo de manhã, e aí eu peco e não sou mais salvo. Aí eu sou salvo de novo, não sou não, querido. A salvação é eterna, gloriosa e soberana. Deus salva de verdade, nunca mais o homem se perde. A ovelha dele não vai ser arrancada das mãos. Diz a palavra do Senhor. Pode ler em João 10. Mas eu aprendi, vamos aprender certinho? Vamos saber quem é nosso Deus, que salva e guarda. Mas há aqueles que rejeitam, como no caso de Saul, um espírito mau começou a andar com ele. Olha agora, 2 Crônicas 18. Eu vou ler o versículo 1 e vou pular para um outro canto aqui. Ó. Josafá tinha riqueza e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe. Olha para cá. 12 tribos de Israel, o reino dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Do reino do norte, o rei Acabe estava nessa ocasião reinando. Acabe casado com Jezabel. E o rei Josafá era rei do reino do sul e era genro de Acabe. E estava uma questão de uma guerra ali, uma peleja, e então eles se encontraram no momento ali e fizeram ali algumas comemorações, etc. E Acabe perguntou: você vai para a guerra comigo? Ou seja, com seus exércitos? Claro que eu vou. Nós somos um povo só, né? Vamos para cima lá e tal, e tal, e tal. Só que o rei Josafá falou assim para Acabe: vamos consultar os profetas do Senhor. Peraí, eu tenho 400 profetas aqui. Trouxe 400 profetas. E profetizaram só coisas boas. Vocês podem ir que a vitória está certa. Pode ir. É benção, como diz o povo na minha terra. Pode ir. Bênção, é bênção. Pode ir que está tudo certo. E aí Josafá ficou meio assim, não tem outro profeta aqui, não tem um profeta do Senhor? Observe comigo. Olha só o versículo 4. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhe perguntou, né? Devemos ir e lutar contra Ramote e Gileade, ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque Deus a entregará na mão do rei. Mas Josafá, perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor? Esses 400 profetas aí, mas não tem um do Senhor aqui? Ah, rapaz, tem um. Micaías, filho de Imlá, mas este só fala o que é mal ao meu respeito. Ele não fala o que é bom. Acabe transgredia a palavra do Senhor, negou o verdadeiro Deus, servia e adorava Baal, juntamente com a sua esposa Jezabel. Tinha profetas que eram profetas de Baal, de Astarote. Era um homem perverso, transgressor das verdades do Altíssimo. E ele queria que o profeta de Deus falasse coisas boas a ele. Queridos, profeta que fala coisa boa para quem está fazendo coisa errada, não é profeta do Senhor, é falso profeta. Profeta que vê uma pessoa toda atrapalhada. Não estou dizendo que vai dar marretada e matar, ele vai tentar ajudar, mas vai falar a verdade. Agora, ele estava bravo porque esse tal de Micaías, filho de Imlá, ele só fala aquilo que não é bom a meu respeito. Vai, manda chamar ele. Beleza. Os mensageiros foram chamar Micaías. E chegaram a Micaías e falaram: Micaías, o negócio é o seguinte. Está todo mundo falando coisa boa para o rei. Não vai chegar lá e estragar a conversa do povo, não. Então vive o Senhor que eu vou falar aquilo que Deus mandar. Aí ele chegou. E tinha um profeta lá que tinha feito um chifre de ferro. Não, com esses ferros você vai vencer os filhos, fugiu agora o nome. Vai vencer lá os assírios, etc. Aí chega Micaías, e Micaías olha para o rei. Pois bem, pode ir, vai vencer. Com deboche. Aí tá vendo? Falei, ele só fala o que é mal de mim. O negócio é o seguinte: eu vi os exércitos do Senhor, os seus exércitos, aliás, esparramados pelos montes. Todo mundo levando um couro, levou uma surra, perdeu. Não vai nem assistir o Fantástico hoje. Acabou. Todos os seus exércitos esparramando pelos montes. Aí um profeta falou: peraí, por onde passou o Espírito do Senhor para ir até você, que não comunicou a mim?
Depois você lê a história todinha aqui. Aí ele tem o que está escrito aqui no verso 12. Vai comigo lá, verso 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei. Não, eu vou pular para o 18 para ganhar tempo. Eu já citei essa parte, depois serei com calma. 18, pula para o 18. Micaías prosseguiu: portanto, ouçam as palavras do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramate e Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca dos seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Vou parar aqui. Uma reunião no céu, disse Micaías. Os exércitos à direita e à esquerda. E uma reunião, como é que vamos enganar? E um espírito se diz assim: olha, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas dele. Então vai. Vai, e vai prosperar. E você vai ler depois com calma a morte de Acabe, a partir do versículo 28. O que o profeta do Senhor Deus disse, se cumpriu. Tem um profeta que chegou bravo, irritado com isso, deu uma bofetada em Micaías. Zedequias. Então Zedequias, filho de Quenaná, chegou e deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com vocês? Furioso contra Micaías. Imagina, Leandro, 400 profetas, todo mundo falando uma coisa. Aí você chega e fala outra. Imagina nos dias de hoje, irmãos, todo mundo falando: você é evangélico, você é cristão, vai ficar rico. Porque o cristão tem que ter carro do ano, tem que ter BMW, tem que ter... Você pode ter, trabalhou, plantou, vai colher, evidentemente. Mas a questão é, o evangelho é para isso, na mente de muitos. Aí você chega e diz: não, não é isso. O evangelho é perder, o evangelho é sofrer, o evangelho é levar a cruz. Por quê? Porque está escrito: quem não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Quem não negar a si mesmo. Aí outro fala: não, não é isso, o evangelho não é isso. Não, é isso que diz a palavra. O que diz o Senhor. E aquilo foi um choque naquele momento, mas a palavra do Senhor se cumpriu. O que aconteceu com aquele Acabe que rejeitou a palavra, rejeitou servir o Senhor, rejeitou a verdade do Senhor Deus? Um espírito estava na boca dos profetas para o enganar. Rejeitou a palavra do Senhor, rejeitou o Espírito de Deus, Deus o rejeitou. E o seu fim foi triste. Queridos irmãos, olha comigo. Eu citei duas passagens. Eu citei uma passagem, 1 Samuel, do rei Saul, que rejeitou o Espírito de Deus e um espírito mau da parte do Senhor sobre ele. Alguns que não entendem bem isso, dizem que um espírito à parte do Senhor. Deus comanda tudo. Um espírito da parte do Senhor sobre Saul. Acabe rejeitou a verdade, rejeitou o Senhor, serviu a ídolos e etc. Um espírito mau, um espírito, não fala que é mau, um espírito foi ser na boca dos seus profetas um espírito de mentira, que é uma coisa má. E o pai da mentira é o diabo, João 8,44. E agora, queridos, nos tempos atuais, tempos finais, abra comigo a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Amém? Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira,
e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na mentira. Nós vimos que Saul rejeitou a Deus, um espírito mau veio sobre ele. Acabe rejeitou a verdade, um espírito estava ali com mentira na boca dos seus profetas. Rejeitou a verdade. Chegamos no dia de hoje, o texto aqui citado, eu peguei o verso 9, e sempre estou citando todo esse texto. E o versículo 1 fala de uma dificuldade que o povo estava tendo, achando que já havia ocorrido a volta do Senhor e um arrebatamento que as pessoas ficaram por ali. E Paulo veio corrigir isso, e dizendo, olha, não vai acontecer assim a volta do Senhor, sem que antes ocorra a apostasia, e então venha se manifestar o filho da perdição, o iníquo, que é o anticristo. Então pensa comigo assim, princípio das dores, morte, terremoto, doença, peste, guerras, etc. Princípio das dores. A apostasia, que já estamos avançados nela e vai piorar ainda. Na sequência, a manifestação do iníquo, que é o anticristo escatológico, e então a volta gloriosa de Jesus. Mas dentro desse processo, no tempo do fim em que nós estamos, 1 Timóteo 4 fala assim, 4:1 fala assim, mas o Espírito afirma, diz expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Correto? Volta seus olhos de novo para o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo. Presta bem atenção, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha bem, as pessoas vão perecendo porque a operação do erro já está agindo, já está manifestado o quê? A operação do erro. E é por esta razão, pela rejeição do Senhor Deus, pela rejeição do Evangelho, que Deus envia, olha bem isso, Deus envia a operação do erro. Você está rejeitando a Deus? Pensa em Faraó. Endureceu o coração para Deus, não quer libertar. Se endureceu? Deus endureceu o coração dele mais ainda. Não é que ele tinha o coração mole e Deus endureceu, ele tinha um coração endurecido. Aí Deus então endureceu o coração dele. Você quer rejeitar? Agora você não consegue mais crer. Queridos, nós só conseguimos acreditar porque Deus age em nós. Todos caídos em pecados. Só acreditamos na verdade do Evangelho por causa da ação do Senhor Deus. E nós rejeitamos aquilo que eu falei agora há pouco. A soberania de Deus e a nossa livre agência, a nossa responsabilidade pessoal. Deus envia a operação do erro. Olha bem. E com todo, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira. Sinais, prodígios. Com poder, com coisas maravilhosas, miraculosas, tremendas. Mas não está falando igual ao Evangelho, mas está acontecendo sinais prodigiosos. Está tudo certo. Cuidado. E com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo. Por que estão perecendo? Porque não acolheram, não receberam, não abraçaram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Não acontece isso hoje? Sempre aconteceu. Mas nos tempos finais, não tem acontecido com força isso? As pessoas conseguem acreditar em tudo. Em gnomo, em fada. Não consegue acreditar? Não, eu fui lá, tem um homem lá que tem uma fita que põe na marra lá e tal. Ele rejeita Deus. Deus envia a operação do erro para que eles creiam a mentira para serem condenados. Você não quer?
Rejeitou? Em Mateus 7:21, é aquela passagem famosa, bastante conhecida, daqueles profetas que vão chegar diante do Senhor dizendo assim: Senhor, no teu nome expulsamos o demônio, no teu nome nós fizemos maravilhas. E a voz do Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque dizer é uma coisa, viver o que está dizendo é outra. E Deus envia então a operação do erro, a semelhança do que aconteceu com Saul, com Acabe e com a multidão. Pessoas conseguem acreditar, presta bem atenção, pessoas conseguem acreditar que num determinado local ali elas vão, e não vai deixar de acreditar porque elas negam a Deus, rejeitam a Deus. É uma tragédia ser rejeitada pelo Senhor. Deus envia a operação do erro. Olha só que coisa terrível. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Que motivo? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A fim de serem, por Deus, a serem condenados todos que não creram na verdade. Pilatos, diante de Jesus, ele disse: o que é a verdade? Diante da verdade absoluta. Ele perguntou o que é verdade. Pessoas diante do Evangelho. O que é verdade? Não, esse é um livro, tem a sua verdade, tem a minha verdade, querido. A verdade não é relativa. Eles querem relativizar, não é. A verdade é absoluta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se o homem não se arrepender, é para o inferno que ele vai. Pronto, fim de papo. Se o homem não se arrepender, é para o inferno que ele vai. Lago que arde com fogo e enxofre, eternamente. Agora observe. Mateus 10:32 diz assim, né? Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus, diante dos santos anjos. Queridos, negar a Cristo, eu creio em Jesus. Falar isso, meu irmão, é muito fácil. Eu vejo pessoas dizer assim: eu não sou católico, eu não sou espírita, eu sou cristão. Uma vida desgraçada. Eu sou cristão. Ser cristão, querido, é ser novo nascimento, ter tido um novo nascimento. Eu sou cristão, eu não sou católico, não sou espírita, eu sou cristão, rapaz, aqui, ó. Não, filho. Você vai para o inferno se não se arrepender do seu pecado. Se eu não me arrepender, se eu não tivesse me arrependido dos meus pecados, pela graça de Deus, era para o lago do fogo que eu ia. Não vou mais por quê? Porque eu creio na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Se você crê também, louve, adore e exalte o nome do Senhor, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas para quem rejeita, para quem nega, o inferno está preparado. Observe, abra comigo, Salmo 109:17. Salmo 109, 17. Eu não sei se a minha versão nessa minha Bíblia aqui vai ficar bem. Eu li hoje de manhã, mas não lembro. Salmo 109, 17 diz assim: amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Depois você lê o contexto todinho aqui, Salmo de Davi. Amou a maldição, ele vai abraçar com ela então. Não que a bênção se afaste. Abra comigo em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Deus envia a operação do erro para que não creiam a verdade. Vai crer em sinais, vai crer em prodígio de Satanás, milagres terríveis. Se o que o homem faz não está segundo a palavra de Deus, esquece. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade, querem sufocar a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Agora observe. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de coisas corruptíveis. O homem, os animais quadrúpedes, as aves, os peixes, os répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza do desejo do seu coração. Olha comigo, verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Trocou Deus, trocou a glória de Deus, trocou a verdade de Deus. Olha agora, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha que pesado isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça e perversidade, avareza, maldade. Eu vou parar aqui. Trocaram a glória de Deus, o Deus incorruptível. Deus os entregou à impureza. Trocaram a verdade pela mentira. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus, misericordioso, na cruz do Calvário, enviou seu Filho para morrer por pecadores. O pai irado mata o filho inocente por pecadores. Pesado isso, né, velho? Mas é isso o evangelho. O pai irado mata um filho inocente por causa de outros. Eu e você. Mas eu não quero. Isso é bobagem. Rejeitando. Vai rejeitando. Há uma ponta de desejo de Deus, se apega a ela, é a graça na sua vida. Eu desviei, eu afastei, eu parei, eu cometi torpeza, eu errei. Eu também já errei muito, querido. E pesado. A ponto de reconhecer, Senhor, eu não mereço estar na tua presença, mas a graça de Deus, o Senhor tem misericórdia, me perdoa. E aqui estou pregando o evangelho. Há uma ponta pequena, se agarre. É a bondade de Deus te estendendo as mãos. E fique firme no evangelho. Porque se continuar rejeitando, será quebrado de repente, sem que haja cura. Na cruz, Ele curou as nossas feridas, nossos pecados. Abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus 3. Eu vou ganhar tempo aqui, eu não vou nem ler, eu vou citar aqui. 3:10 a 12. É aquela passagem onde João Batista está dizendo o seguinte, que não é digno de desatar as sandálias do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, etc. Aí ele fala assim, ele tem o machado, e o machado está posto à raiz, e vai cortar. E ele também tem uma pá, olha bem, e vai pegar trigo e vai pôr no celeiro, vai pegar a palha e vai jogar no fogo. Ok? E ele fala assim, João Batista falando, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui tem muita confusão, tá vendo, irmão? Nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia! O contexto está falando de batismo com o Espírito Santo e juízo de Deus. Efésios 1, 13, 14, fala que nós somos selados com o Espírito do Senhor.
Ele habita em nós. Todo cristão, todo crente, todo lavado e remido no sangue do Cordeiro é habitado pelo Espírito do Senhor. Somos batizados num só corpo, num só Espírito. E o texto está dizendo o seguinte, ele tem uma pá, Jesus tem a pá. O trigo, ele vai pegar com essa pá e vai colocar no celeiro. A palha, que não é o trigo, ele vai pegar e vai jogar numa fornalha, no fogo. Ele vos batizar com o Espírito, trigo, no celeiro. E com fogo, palha, no fogo. Juízo eterno. O contexto, pastor, mas a palavra de Deus também fala que Deus é fogo, que a palavra de Deus também é fogo. Deus se manifestou muitas vezes com fogo. É verdade. Tem até um pastor famoso dizendo o seguinte, não, é que está escrito e com fogo, não está escrito ou com fogo. Então, ali tanto é o Espírito Santo ou o fogo do Espírito. Lá em Atos 2 não aparece como língua de fogo, mas o contexto não pode ser desassociado. O contexto é palha, celeiro, batismo no Espírito, no corpo. Está em Cristo. Palha não, trigo, perdão. Trigo no celeiro, batismo no Espírito, etc. Palha no fogo eterno. Você é trigo ou você é palha? Você recebe Cristo, as verdades, e obedece, ainda que com as fraquezas nossas falhas, ou rejeita o Evangelho? Dois destinos, celeiro ou fornalha. A mesma pá do mesmo Deus. Este Evangelho, ele é vida, ele pode ser morte. Ele é vida e morte. Cristo é vida. Quem não está nele, morte. Olha comigo. Provérbios. Entanto é que lá em Atos 1:5, fala assim, a respeito do Senhor que ia batizar com o Espírito Santo. E não fala com fogo. Por quê? Porque estava falando para crente, salvo, lavado e remido. Os apóstolos, a igreja, no princípio. Então, esse fogo ali de Mateus 3, 10 a 12, é um fogo de juízo, queridos. Não confundam isso. Para nós encerrarmos, concluindo, trocou a glória de Deus, trocou a verdade de Deus, desprezou o conhecimento de Deus, Deus vai entregar a uma disposição mental perversa. Por isso que vocês às vezes pregam, não está escrito na testa de alguém, é eleito ou não é eleito, não está escrito. Mas pelo fruto você conhece. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Se plantar na carne, vai ceifar corrupção. Se plantar no espírito, vai ceifar vida eterna. Presta bem atenção, queridos. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio, sem que haja cura. Fique de pé. Por bondade. Como nós estamos diante de Deus, diante da sua palavra. Saul rejeitou a palavra, um espírito mau. Acabe rejeitou a palavra, um espírito mau. Os homens seguem num curso perverso, rejeitando a Deus. Deus envia Satanás mesmo, com prodígios, sinais e mentiras, a operação do erro. E a pessoa rejeitada por Deus crê em qualquer coisa, menos no Evangelho. E não quer que você julgue alguém por causa disso. Então fulano, não. Quer que você pregue o Evangelho, ore para essa pessoa, mas ela tem que ter consciência. Se rejeitar ao Senhor Deus, a tragédia é certa. Porque Cristo na cruz do Calvário nos aceita, perdidos pecadores. Não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Vamos orar?